Isso. Tá, vou enviar a documentação, tá bom? Muito obrigado. Bom, mais uma vez, outro cliente com level Entry 3 de inglês indo para uma faculdade. Bom, chegou a hora de eu abrir o jogo sobre faculdades. As faculdades têm abordado várias pessoas para que você tenha, eu costumo chamar de Alice no País das Maravilhas. Você não paga nada, recebe dinheiro e ainda vai para uma universidade na Inglaterra. Tudo de graça. Não, mas não é assim. É um custo muito elevado de matrícula, tá? No qual você precisa estar preparado para que você possa realmente entregar performance dentro de uma faculdade. Porque uma faculdade hoje, para nível Brasil, é muito importante. Já na Inglaterra, já não tem mais esse olhar, porque os cursos técnicos entregam realmente ou preparam as pessoas para um nível profissional, no qual eles podem sim ter performance de trabalho. No qual a faculdade hoje, com essas abordagens, com a necessidade do financiamento, tudo isso aconteceu devido às mudanças de vistos aqui, e elas hoje têm feito uma abordagem muito agressiva em relação a isso, mas elas não explicam. A primeira pergunta que eu te faço é, a pessoa que está te abordando e te oferecendo esse curso, ela fez essa faculdade? Ela se financiou? Segundo ponto muito importante que eu preciso ressaltar, o valor da matrícula mais o valor que você vai ter para fazer a universidade são valores que o maior percentual vai para a faculdade e você vai ficar com o menor. Vamos calcular aí de 700 a 800 libras por mês, por mais que você vai receber trimestral, vai ser nessa faixa de valor. Nesse valor, você tem que considerar que você vai ter que entregar uma performance muito boa. Caso contrário, você não vai conseguir chegar até o fim desse processo. Mas e aí, Leonardo, eu só vou pagar isso se eu atingir 25 mil libras, correto? Correto e não correto. Primeiro, os valores vão ser corrigidos ao longo dos anos, mesmo essa dívida que ficou. E qual que é essa taxa? É uma taxa que você tem que vai variar de 3 até 6% ao ano. Então, esse valor, quando você leva para 5, 6, 10 anos, vão ser dívidas impagáveis. Bom, além disso, qual que é a importância que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar, as pessoas pensam, mas eu vou para o Brasil e eu vou deixar essa dívida aqui e não vou pagar. Não podemos esquecer do DAX7. O que é o DAX7? É um sistema digital que interliga seus bens, as suas coisas, em qualquer lugar do mundo, dentro do G20 ou outros países. Então o cara me deixa uma dívida impagável aqui, uma dívida que vai subir, e aí um dia ele está lá no Brasil, recebe uma carta com cruzamento de dados, e aí o governo britânico cobrando dele uma dívida que muitas vezes vai estar em 80, 100, 200 mil libras para pagar, no qual ele não conseguiu o certificado da universidade e uma dívida que ele não vai pagar ou vai perder um bem para ter que pagar isso ou ser processado. E isso que para mim tem chamado muita atenção. Antes de você ir para uma universidade, se preparar para conseguir chegar nesse processo até o fim, tá? Hoje, a importância de você separar 4 anos na Inglaterra para estudar, saber que vai ter que reduzir os trabalhos, a sua renda, não imaginar que você vai conseguir viver só com esse dinheiro da universidade, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir compatibilizar o valor que a universidade te paga, mais a entrega do que você precisa dentro dos cursos, e esse financiamento ele está subindo. Então, qual é a importância hoje de você avaliar isso? Primeiro, qual é o seu nível de inglês? Functional Skill? Está preparado para um GCSE? Se você tiver ainda no Level 1 Functional Skill, esse é o momento de começar a avaliar o tipo de curso. Avalie o curso que você vai fazer. Se esse curso existe um curso técnico com foundation e você é low income, você consegue muitas vezes pagar o valor mínimo ou muitas vezes nem pagar por um curso técnico que você sai empregado. Aí as pessoas falam, mas no Brasil tem muita força a universidade, eu tenho uma formação na Inglaterra. Sim, se você chegar lá no Brasil com certificado que você tem uma universidade aqui, que você se formou numa universidade aqui, realmente tem uma força. Mas se você não tiver o inglês, isso não vai valer de nada. Até porque aqui já não é algo que eles têm olhado com bons olhos. Existe um projeto no parlamento para mudar esse novo sistema de financiamento. Mas o que mais me preocupa é a pessoa se financiar
sabendo que ela não tem como planejar os 4, 5 anos para estar dentro desse processo e no final colocar tudo que ela construiu, os bens dela, para poder pagar uma dívida no qual um dia vai aparecer. Tem algumas vantagens. Caso você vai chegar em 65 anos, para você, tudo bem, que depois de 65 anos você não precisa pagar a faculdade. Mas para você que só está interessado no dinheiro fácil de uma universidade, olha aqui para mim. Não faça isso. Não se financie numa taxa de juro de 3 a 6% num país que te dá capacidade de crescer. Eu não quero estar aqui falando para vocês não estudar. Estudem, mas comecem pelo inglês, pelos cursos técnicos, pela profissão que você quer buscar. Muitas pessoas que terminaram a faculdade, não são muitas, eu conheço algumas, hoje têm o mesmo trabalho que outras que não têm a faculdade e têm um desconto lá de 200, 300, 400 libras. Algumas nem buscam ter um emprego maior porque esse desconto só vai aumentar. Então, assim, é um cuidado que tem que ter. Eu quero recomendar para vocês no Netflix, Manage Money. Vocês podem entrar lá e vai mostrar várias pessoas hoje nos Estados Unidos que estão com dívidas de 100, 150 mil dólares, têm um emprego numa empresa e a faculdade não foi responsável pelo aquele emprego e essa dívida se tornou impagável. Isso acaba limitando as pessoas. Então, assim, gente, não é papo para quem quer mudar de vida. Não caia nessa cilada. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a primeira pergunta que você faz. A pessoa que te vende esse serviço, ele é de graça, você não paga nada para a pessoa, ela vai pôr dinheiro no seu bolso e ainda vai te pôr dentro de uma universidade. Pergunta se essa pessoa fez a universidade. Eu conheço só uma que fez e hoje vende o curso. Então esse é papo de coach que está vendendo o serviço para você mudar de vida, que ele mesmo não faz. Então, fiquem atentos, avalie, está muito fácil. Não caia nesse conto de fada Alice no País das Maravilhas. Claro que se você está com inglês bom, está preparado, sabe o curso, ótimo. Eu sou o primeiro a te ajudar a incentivar. Agora, tome esse cuidado, avalie, tá? Cursos de medicina, curso de direito, são cursos que têm sim uma necessidade de ter a faculdade, tá? Em alguns levels ali você pode ter cursos à parte para ver se realmente é o que você quer. Agora, se você não é filhinho de papai, vai ficar sendo bancado na Inglaterra para os próximos 4, 5 anos, não caia nessa cilada. Vai estudar, vai fazer o inglês, vai ser realmente um profissional de primeira, tá? Então, queria deixar esse recado para vocês. Não queria fazer esse vídeo, mas a abordagem tem sido absurda. As faculdades estão contratando pessoas em todos os lugares para vender esse tipo de serviço por causa da necessidade que eles estão. Eles não estão conseguindo entregar aquilo que é necessário, tá? E não admire não se você olhar para o lado do seu amigo dentro da sua sala da faculdade e ele não souber falar bom dia, porque as faculdades, muitas delas hoje só têm o interesse no seu financiamento, tá bom? Então, fica esse recado, tá? Não é para bloquear aí você de não fazer, mas fica esse recado. E você que tem Universal Credit, várias regras são aplicadas. Não são todas, algumas pessoas podem fazer, mas se a faculdade desse o resultado que realmente o mercado se fala, a Universal Credit hoje seria a primeira a bancar você na faculdade, pois ela banca você para estudar de graça, mas não dentro da faculdade, porque ela sabe que ela não vai recuperar os valores investidos em você. Por isso que ela não investe em universidade, tá? Então não perca o seu benefício por causa de uma ilusão de um dinheiro tão baixo que vai ser contado por Universal Credit, tá bom? Um abraço e entre em contato com a Apex.